pessoal, bem-vindos ao canal. Vamos falar do Patrick? Sim, porque ele continua no Grêmio, ele não foi pro Vasco e ele tá no time de transição. E olha, ele tá jogando bem no time de transição do Grêmio, ok? Ele já fez pelo menos 5 partidas, pelo menos até o dia que eu tô gravando esse vídeo, e ele tem crescido de rendimento. Vamos voltar um pouquinho no tempo e dizer que não houve acerto entre Patrick, Grêmio e Vasco pro empréstimo dele. E à época, o empréstimo pro Vasco foi visto com muito bons olhos. Vocês vão lembrar que dias antes da proposta do Vasco, pintou uma história de que o Patrick podia ir para a França, também não deu certo. E aí pintou a oportunidade do Vasco. Seja na França ou em São Januário, a ideia é que o Patrick tinha que jogar, competir, se desenvolver. E isso está acontecendo agora em uma esfera um pouco diferente, um pouco não, bem diferente, que é o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, onde está jogando o time de transição do Grêmio. O Patrick reestreou, digamos assim, pelo Grêmio contra o Fluminense. E a grande atuação do Patrick nessa sequência de 5 partidas foi contra o Corinthians recentemente. O Patrick fez um gol e deu uma assistência. Contra o Santa Cruz, lá em Recife, o Grêmio venceu com folgas, e o Patrick não tem uma assistência direta, mas ele participou de várias jogadas importantes e mais de uma jogada de gol. O Grêmio venceu 3-0 e o Patrick participou de mais de um gol. Mas repito, a assistência não foi dele, mas ele participou desse gol. O Grêmio está vendo isso com bons olhos. São notícias, como diriam os mais antigos, alviçareiras. Sinais de que o Patrick está indo, porque até agora ele não entregou nem metade do que o Grêmio espera dele. O Patrick, vejam bem, ele está com 21 anos. Ele vai fazer 22 agora, no finalzinho de novembro. Ele é muito novo. Mas mesmo assim, ele já tinha sido aproveitado num jogo profissional em 2017. Lembram disso? Quando o Grêmio estava de cabeça mergulhado na Libertadores e botou os garotos para jogar no final do Campeonato Brasileiro, o Patrick estava naquele time, junto com o Jean-Pierre. E aqui entra um ponto. O Patrick e o Jean-Pierre são da mesma turma. E são da mesma turma porque eles andam juntos, não é nada pejorativo. Eles são amigos, eles treinaram juntos durante grande parte da vida deles e eles se relacionam muito bem. Os dois se dão muito bem. E o Grêmio sempre teve com o Patrick e Jean-Pierre ideias muito semelhantes. Claro que o Jean-Pierre é mais técnico, mas via nos dois muito potencial, muitas condições de que os dois deslanchassem. E vocês vão lembrar que em 2018, quando o Grêmio começou o ano com o time B no Campeonato Gaúcho, o Jean-Pierre e o Patrick decepcionaram muito, porque eles não foram bem. E a avaliação interna do Grêmio é de que eles subiram no salto naquele momento. Eram muito jovens, o tempo passou, o Patrick chegou a ser emprestado, voltou para o Grêmio, teve uma conversa com o Renato. Olha só onde é que nós estamos indo em 2018, 2019. E aí, com a conversa com o Renato, o Patrick subiu, renovou até o final de 2022 e subiu para o principal. E ele estava no principal. Ele não estava recebendo oportunidades, é bem verdade. Outros jogadores estavam bem à frente dele, mas o relato é que o Patrick precisava sair da zona de conforto dele também, para ele conseguir entregar tudo que ele queria. O Patrick, pela assessoria de imprensa dele, disse que ele pediu para ir para o transição. Até não é o ponto se ele pediu ou se o Grêmio mandou. Enfim, ele está no transição e ele está jogando lá. E ele está performando, como o pessoal gosta de falar no futebol recentemente. Ele está desempenhando, ele está entregando. Essa é uma excelente notícia para o Patrick e para o Grêmio. O Grêmio não largou de mão o Patrick. E aqui vejam a importância de ter esse time, porque o Patrick vai fazer 22 anos e se ele tivesse em qualquer outra equipe brasileira que não tem um time sub-23, provavelmente ele não teria contrato renovado ou provavelmente ele seria liberado sem custo com o Grêmio ou o clube ficando com um percentual, porque ele já tinha superado a idade de base. Existem exemplos cada vez mais presentes no futebol brasileiro de jogadores que não viram com 20 anos, mas que depois eles viram. E aqui no Rio Grande do Sul tem pelo menos 2 grandes exemplos de jogadores assim. O Tyson no Inter, que apareceu com 22, 23 anos. E agora, mais recentemente, o Arthur, que já apareceu depois, com 22 anos. São jogadores que têm um tempo de maturação diferente. O Patrick também tem o tempo de maturação dele diferente. Na base, no time de transição, ele está jogando ainda como meia. Ele sempre girou entre um meia pelo lado que não faz o fundo, mas ajudando um articulador ou um cara atrás do centroavante.
e até por vezes jogando um pouquinho mais atrás, o que no Brasil chamam de terceiro homem, em nenhum outro lugar da face da terra existe essa definição. O resumo da ópera: Patrick está jogando, está no Grêmio, está jogando, o Grêmio está de olho e o Grêmio quer ver se ele entrega mais do que ele vinha entregando. Ele vai subir até o final do ano? É difícil, né, gente? É difícil, porque o Grêmio contratou outros jogadores para a posição, ele não é um volante e ele não é o Jean-Pierre. Então é difícil que ele suba. Pode ser que circunstancialmente ele seja aproveitado. Para você que se pergunta o que é o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o Campeonato Brasileiro de Aspirantes é um campeonato sub-23, já teve sob risco, quase acabou, não acabou, mas é preciso dizer que nessa temporada, até por conta da pandemia, esse campeonato está bem enfraquecido. Vários clubes brasileiros que têm categoria de base não estão jogando por conta da pandemia. O próprio Inter, né, fechou o time sub-23, mas enfim, vários times não estão jogando, o campeonato está um pouco mais enfraquecido. Para o Patrick, o importante é que ele está jogando e ele está performando, beleza? Se você veio aqui comigo até o final pela primeira vez, te inscreve aí. Eu sempre procuro trazer detalhes e novidades para valorizar o seu tempo e o meu. Se você já está aqui há mais tempo, meu muito obrigado. Estamos chegando a 14 mil inscritos, tá bem? Dê like no vídeo, beleza? E dá uma olhada nos outros que também já produzi aqui. Até mais.